Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre LGPD. LGPD também no agronegócio. A gente vai receber a Maísa aqui. Tô esperando ela chegar, já deve estar entrando aí. Se vocês forem tendo perguntas sobre LGPD, eu tô com um monte de perguntas aqui pra Maísinha já. Então, tô só esperando ela chegar pra gente poder bater papo aqui. Enquanto isso, quem estiver aí entrando, acompanhando a gente, pode ir mandando de onde que tá falando, qual que é a cidade de vocês aí, o estado, pra gente poder se conhecendo aqui um pouquinho. Eu vi que a Maisinha já entrou, deixa eu chamar ela. Tô esperando a Maísa, já chamei ela já tá conectando aqui comigo. Oi, Maisinha, tudo Oi, bem? Lô, tudo e você? Joia, como estão as coisas aí? Tudo certo, e aí? Aqui também, graças a Deus, tudo tranquilo. Saudade de você. Também, muito tempo que já não se vê, né? Então, muito tempo pessoalmente, né? A gente fica encontrando só nos Zooms da Abra, né? Só no online. É só no online. Então, estou muito feliz primeiro de te receber aqui hoje. Gente, hoje deu até briga para ver quem que ia fazer essa live com a Maísa. Eu e o Luiz queria muito fazer, eu ganhei, né, gente? Podia Então, ter quero te feito agradecer. os dois, amiga. Ia ficar difícil dividir, né? É, Mas quero te agradecer muito de você ter aceitado, estar aqui comigo hoje, a gente ter esse bate-papo aqui sobre LGPD e também um pouquinho sobre a sua história aí. Maisinha, muito obrigada. eu que agradeço super o convite, Lô. Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. Ah, que coisa boa. Bom, primeiro aqui, antes da gente começar a entrar nessa parte um pouquinho mais técnica da LGPD, e você poder explicar um pouquinho pra gente, eu queria que você contasse, compartilhasse um pouco com a gente, como que você começou a olhar para essa área da LGPD. Tá. Então, pessoal, eu sou associada à Abrada, né? E na Abrada a gente teve um mês só da LGPD, né? Que foi muito bom, a gente teve aulas muito boas. Só que a LGPD é um tema muito novo e muito extenso. E aí eu pensei, não, se todo mundo vai ter que saber essa LGPD, todo mundo vai ter que se adequar, eu comprei um curso de LGPD que eu via propaganda no meu Instagram, da Rafaela Sionec e do Rodrigo, que era da LGPD nas relações de trabalho. E aí eu assisti esse curso, aí que eu vi que eu não sabia nada mesmo. Eu fiquei mais confusa ainda, Lô. E eu pensei, nossa, não, tem que estudar mais. Aí eu comecei, comprei um livro, aí comprei o segundo curso, aí comprei o terceiro, agora já estou no quarto. E foi um tema que eu vi, assim, que realmente tem muita coisa para ser explorado e que eu gostei muito de estudar, e de perceber que é uma realidade que não tem como voltar atrás. Ela já existe e todo mundo vai ter que se adequar ou pelo menos saber do que se trata, porque é uma mudança de cultura muito grande, né? E achei que era um nicho muito bacana de trazer para o agronegócio, né? De trazer aí para nossa família Ábrada, porque como a gente sempre fala na Ábrada, né, Lô, que o agronegócio agora que ele está tendo, que tem olhos têm sido voltados para ele com especificidade, né? Uhum. Então eu achei que, além de ser um tema geral, também vai ser muito bacana de trazer ele aí pro mundo do agro. E por que que você acha, mas eu queria saber, por que que você achou esse tema interessante? O que que mais chamou a atenção nisso? Você falou que é a primeira vez que você viu lá no mês que a gente teve, né, da LGPD dentro da Ábreda. Por que que você falou, pera aí, deixa eu fazer mais um curso sobre isso, quero aprofundar nisso? O que que você achou mais interessante, assim? Eu achei muito interessante, Lu, porque realmente já está sendo, mas vai ser ainda mais uma mudança de cultura muito grande. E quando eu digo isso, é que eu quero dizer, desde as pequenas coisas da gente enquanto consumidor e também mais ainda da a minha parte profissional, que seria do direito, né? Mas aqui falando abrangente, por exemplo, um detalhe assim do dia a dia, que não sei se todo mundo percebeu, como a gente tem recebido novos termos de uso e políticas de privacidade para a gente aceitar
e coisas que a maioria não lê. Eu não lia antes. A gente vai lá, dá um ok e tá tudo certo, né? E agora isso vai ter muita importância. Eu percebi que nossos dados têm muito valor e que a gente precisa ter consciência disso. E foi aí que Mas eu me apaixonei na LGPD. e você que agora já está super especializada, gente, nessa área, né? Como a Maísa já falou, já fez 4 cursos nessa área, já está bem aprofundada nessa questão da LGPD. Você pode compartilhar um pouquinho com todo mundo que está aqui assistindo também, da sua história, se você já pensava em trabalhar com isso de LGPD, como que foi para entrar nisso, como que estava antes, se já teve um planejamento para você fazer isso, como que foi tudo isso? Não teve, Lô, não teve nenhum planejamento. Foi uma coisa assim que realmente foi acontecendo e que teve um momento que foi uma escolha, né, de querer aprofundar. Mas foi realmente a partir do mês de aula que a gente teve na Abrata desse tema e também desse curso que eu vi anunciando no meu Instagram, de professores que eu seguia. E foi mesmo de pensar assim, nossa, se todo mundo vai ter que saber, eu vou dar uma estudada aqui, né? Vou dar uma pincelada e ver o que é isso aí que estão falando. E quando eu fiz esse primeiro curso, eu percebi que era muito mais. E eu tive interesse de falar, não, eu tem mais aqui, deixa eu entender isso aqui melhor. E aí, quando você vai estudando, aprofundando mais, você vê que tem muito, e eu achei que é uma área muito promissora. É um oceano azul, vamos dizer assim, né? Por ser uma área nova e que tem sido muito pouco falada, mas que vai ser uma área necessária. Não só para o agro, né, Lu? Mas, assim, em geral mesmo. Então, Mas e assim, por que você acha que foi criada a LGPD? Como que você acha que surgiu essa lei geral? Gente, para quem não está acostumado, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que você acha que ela foi criada? Então, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada para assegurar a nossa privacidade e a nossa proteção dos nossos dados, para promover uma maior transparência nas relações comerciais entre pessoas físicas e jurídicas. Traduzindo em miúdos, o que isso quer dizer? Eu gosto do exemplo da farmácia porque é um exemplo básico que todo mundo, que todo mundo já passou. E dá para entender porque eu gosto muito de aproximar, que todo mundo entenda do que se trata, né? Essa coisa de ficar falando só o juridiquês, aqui não tem não. O negócio é descomplicar a LGPD. Então, pessoal, o que quer dizer isso? Assegurar a minha privacidade. Eu vou usar o caso da farmácia como um exemplo, porque tem vários. Quando a gente vai fazer alguma compra de algum medicamento, algum produto na farmácia, já é habitual que a gente forneça o nosso CPF em troca de algum desconto, certo? Mas a gente nunca parou para se perguntar para que está sendo usado esse CPF? Realmente é só para me dar o desconto? É só para eu ter o cadastro na farmácia? E realmente, pessoal, assim, até que prove o contrário, não. Esse CPF, esses dados, eu estou usando de exemplo CPF, eles podem ser usados de diversas formas. Inclusive, os principais que a LGPD veio proteger é dessa comercialização. A gente vive numa era, pessoal, que a gente fala a era dos dados, que os dados eles têm um valor maior do que o petróleo. Se uma coisa é tão importante e tendo olhos voltados com tanto interesse, precisa vir a lei para nos proteger, né? E a LGPD veio justamente com esse intuito. Eu não posso passar mais meu CPF na farmácia para conseguir o desconto? Pode, não é isso. Não é que a gente não vai passar mais os dados, mas a gente vai estar passando os dados tendo consciência para qual finalidades eles vão ser usados. Isso traz uma segurança muito grande para o consumidor e também para a empresa. Mas em que sentido mais para a empresa? Na questão de vazamento de dados, pessoal, que hoje a gente está vendo que é muito comum. Toda semana que você entrar na internet, que você procurar, sai uma notícia de vazamento de dados. Então, assim, no mundo da LGPD, o pessoal já fala assim, não é se vai vazar, é quando vai vazar. Estamos todos sujeitos nessa área cada vez mais digital, né? E assim, é interessante, porque às vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Quando alguma coisa não está sendo cobrada por aquilo, igual a gente, até nessa questão toda do digital, né? A gente usa Instagram, usa Facebook, todas as redes, e a gente não tem nenhum custo por isso. E o que está sendo vendido é informação.
é a gente mesmo, né? Então, o tempo todo isso está acontecendo, mesmo sem a gente perceber. Eu acho muito interessante. Essa questão da farmácia é um exemplo super claro, mas por que me dar desconto só pelo meu CPF? Qual que é a lógica, né, disso? E aí tem Sim. toda uma estrutura por trás disso, né? Quando você tem um CPF, às vezes você consegue até o posicionamento. Eu vi uma pesquisa sobre isso, né? Posicionamento de produtos no mercado, de acordo com o que as pessoas compram. Então, tudo isso é ligado à informação, aos dados, né, Maísa? Sim, é igual você falou, né, Lu? É aquela famosa frase. Como a gente usa aí as redes sociais de graça, né? Instagram, Facebook. Se você não está pagando para usar, é porque você é o produto. Então, nós somos o produto e nós somos um produto muito caro, gente, muito valioso nessa parte aí de dados. Por quê? Eu estou dando o exemplo da farmácia, gente, por favor, é só um exemplo, isso pode acontecer com qualquer ramo, em qualquer lugar que faça É só tratamento porque é de um exemplo dados. comum, né? Acho que todo mundo Sim. também Aí conhece. o que que eu vou. Quando eu dizer tratamento de dados, que são uma expressão que todo mundo vai ouvir muito daqui para frente. Tratamento de dados vai ser qualquer tipo de manuseio com os dados, a coleta, o armazenamento, o compartilhamento, até mesmo a exclusão. Tudo isso engloba o tratamento de dados. Então, por exemplo, de novo, eu não estou dizendo que acontece, mas pode acontecer. A gente já se perguntou se esse CPF não tem sido vendido para, por exemplo, planos de saúde, né? Porque um plano de saúde pode ir lá, puxar meu histórico da farmácia e ver qual que é a medicação que eu sempre compro. E a partir daquilo ali, ele vai criar um avatar sobre a minha persona. E ele vai saber se o meu plano vai ser mais caro, se ele vai ser mais barato, ou se ele não tem interesse de me vender um plano. Então, assim, é um exemplo Quem pequeno. aqui nunca viu isso acontecer, né? Mas é muito comum. Pra gente que é advogado, é muito comum, às vezes, alguém procurar e falar assim: olha, não tem nenhum motivo para não liberarem o crédito para mim. O meu CPF não tá sujo, não tem nada. E mesmo assim, eu não consigo liberação de crédito. Então, por Nossa, quê, né? Lô, amei que você deu esse exemplo, gente, porque quando eu tive um caso prático que aconteceu lá nos Estados Unidos, que eu fiquei assim, chocada. Como que isso funciona? Nesse caso que a Lô está falando de liberação, por exemplo, para crédito no banco. Aconteceu um caso nos Estados Unidos, Lô, que como a gente já está num mundo muito digital, às vezes nem mais é o próprio gerente que vai analisar uma liberação de crédito para a pessoa, né? O Uhum. próprio sistema já vai criando uma base de dados e ele vai decidir se, se aquele crédito vai ser concedido ou não. E o que aconteceu? Aconteceu uma discriminação muito grande no setor de um determinado banco dos Estados Unidos, que a partir dos dados que ele ia colhendo de todos os clientes, ele criou um banco de dados que afirmava que cabeleireiras Eu não vi era essa legal, notícia. não Eu era vi. legal liberar o crédito. Gente, começou a negar para todas as cabeleireiras, tanto as boas quanto as ruins. Olha que E só absurdo. por uma questão de sistema, né, gente? Porque o sistema, ele filtra por estimativa mesmo, por estatística ali. Então, não tem uma Só, análise aprofundada, né? só por uma questão desse banco de dados. Então, veja como que é sério. Como que precisa mesmo de uma lei ou de olhares atentos a essa questão para nos proteger enquanto cidadãos, né? Porque realmente tem um reflexo que às vezes nem as pessoas que estão usando os sistemas não têm noção da proporção que isso pode tomar, né? Porque como você Sim. falou, quando é um sistema que faz essa análise, então como que isso é feito? Como que isso está sendo parametrizado? Para não acontecer, como nesse caso, eu vi essa notícia também, eu fiquei impressionada quando eu vi. Teve outra, Lô, não sei se você vai ter visto, alguém aí que está nos assistindo que viu, que aí, essa também me impactou muito. Também foi nos Estados Unidos, porque é uma referência que já está muito avançada, né, no digital, então esses casos acabam acontecendo muito lá. O que aconteceu, pessoal? Esse foi no setor jurídico. Lá eles têm um programa que ajudam os juízes nas sentenças, né? E esse banco de dados desse sistema criou um banco que dizia que determinada raça, de determinada idade, tinham penas mais altas. E o que começou a perceber? Jovens ali entre certa idade que fossem pretos recebiam uma sentença muito maior, sem nem analisar o caso, sem analisar a especificidade do caso. Então, Isso é veja muito mais sério. como É isso é muito mais grave, sério. gente. Como que é sério e tá no nosso dia a dia, mas a gente só não dava olhos atentos para isso, né?
Então, a E assim, LGPD, mas acaba impactando todo mundo, né? É até uma das perguntas que a gente recebeu para quem que é LGPD, porque eu acho que hoje tem muito ainda essa ideia, um senso comum de que quando eu falo de LGPD, eu estou falando do digital. Eu estou falando só de coisas digitais, de redes sociais, desse universo digital. Então, você pode falar um pouquinho aqui para o pessoal, para quem que se aplica LGPD? com certeza, Lu. É isso mesmo que você falou. O pessoal tem a mentalidade que veio para proteger só o digital. E não, gente. A LGPD ela veio para proteger os dados como um todos. Para quem que ela vai se aplicar? Para pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado que realizem tratamento de dados para fins comerciais, de quaisquer natureza, de online, no mundo online ou no offline. O que isso quer dizer? O mercadinho da sua cidade que ainda trabalha com sistema de notinha, ele coleta seus dados. Ele também vai ter que se adequar, ele vai ter que se preocupar com a LGPD. Nós, né, advogados, que tem que os contratos de honorário, as formas desses contratos, tudo isso também vai ter que ser adequado, né, mas Todos os profissionais liberais, gente. Às vezes eu bato muito nessa tecla no meu Instagram. O pessoal fala de LGPD e acha que é coisa de advogado. Gente, não é. O Brasil já está extremamente atrasado em questão de proteção de dados. A gente precisa quebrar essa cultura de que a LGPD é só para advogado. Não é. O LGPD vem muito forte na área de tecnologia de informação, então vai ser uma parceria muito grande da consultoria jurídica aliado aos profissionais de TI, mas ela é para todo mundo, gente. Profissionais médicos, nutricionistas, profissionais de educação física, todos os profissionais da área da saúde, engenheiros, todo mundo, né, Lu? Sem exceção. Se você não tiver que saber da LGPD como profissional ou como empresa, você vai ter que saber como consumidor. Então, é importante a gente ter pelo menos uma noção do que é isso, né, Lu? Para a gente saber, estar ciente aí dos nossos direitos e dos nossos deveres. Mãezinha, a gente falou aqui um pouquinho sobre para quem é, então, a LGPD e para quem que não é. Tem algumas situações que não é aplicado, que não é cobrado, para quem que não é. Sim, nós temos as exceções. Para quem que a LGPD não vai ser aplicada, pessoal? Para relações de tratamento de dados entre pessoas naturais sem fins econômicos, por exemplo, eu sou amiga da Lohane e eu quero pegar o contato dela para eu mandar uma receita para ela, né? Não fins não econômicos, não vai se aplicar. Para fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos e acadêmicos, e as questões de segurança nacional, de segurança pública, de infrações penais. Por que eu acho importante dar um exemplo nessa parte de não aplicar? Porque a gente tem que ter um olhar, pessoal, muito específico de cada situação. Quando eu falo que a LGPD não vai se aplicar aos dados que sejam específicos de fins jornalísticos, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Folha de São Paulo, ela vai coletar um determinado tanto de dados de número X de pessoas para fins de uma publicação de uma reportagem. A LGPD vai se aplicar? Não, porque é para fins jornalísticos. Mas se daqui 5 dias essas mesmas pessoas começarem a receber ligação da Folha de São Paulo oferecendo assinatura, tá errado? Tá. A Folha de São É Paulo uma não linha pode fazer tênue aí, isso. né? Não dá. Entendeu, pessoal? Tipo assim, é só para aquele fim. A empresa Folha de São Paulo em si, ela também vai ter que se adequar. Então, por isso que a gente fala que a LGPD ela não tem receita de bolo. Isso também é um alerta, Lu, que eu tô vendo muito na internet, sites oferecendo planos de adequação à LGPD. Não caiam nessa, pessoal. A LGPD é uma lei muito complexa e muito específica. Ninguém trata dado igual, ninguém colhe um dado igual, ninguém exclui um dado igual. Então, você tem que fazer um plano de adequação específica à sua situação. Não caiam em mais esse golpe da internet, né? Que tá tendo muitos. Cada dia aparece um novo. Tem que ter cuidado. Muito E cuidado. você falou um pouquinho sobre isso de para quem se aplica, para quem não se aplica. E nesse caso de para todo mundo que se aplica aí, quais que são as sanções caso essas pessoas não apliquem realmente, não tenham esse cuidado com a questão da LGPD? Mas e o que acontece? Qual que é a consequência de um descumprimento do que está disposto ali na LGPD? Pessoal, como a LGPD ela veio para proteger um item que eles estão achando muito importante no mundo, que são os dados,
como que ela ia fazer para as pessoas cumprirem essas adequações, essa lei, né? Ela não vai ser uma lei só de papel, não, gente. Ela veio com penalidades muito pesadas, Lu. Assim, bem pesadas mesmo, que vai doer no bolso, vai doer no seu negócio, para que efetivamente todo mundo esteja de acordo com essa lei. Quais são essas sanções, Pessoal, são 9. Eu vou trazer alguns exemplos para não ficar muito extenso. Qual é a mais comentada? É a questão da multa simples de 2% do faturamento anual da empresa, limitada até 50 milhões de reais por infração. Então, gente, é surreal, é muito dinheiro, né? Gente, imagina 2% do faturamento. Isso aí, É muitas muito. empresas têm um lucro, às vezes de 5%, de 10%. Se você tiver que pagar 2% do que foi faturado, A empresa fecha as portas. E, tipo assim, e essa é por, uma por penalidade. descumprimento, né? Então, se tiver mais de um. Desculpa. Se tiver mais de uma infração, meu Deus. Agora, pessoal, o que é importante a gente pensar também? Essa vai ser a infração que vocês vão ouvir mais ser comentada, porque ela, de fato, é realmente muito pesada para o bolso. Mas tem uma infração que, particularmente, ela não é tão comentada, mas eu acho ela muito pesada também, que é a proibição parcial ou total das atividades. Por exemplo, um órgão vai lá fiscalizar o seu escritório. E vamos supor que eles encontrem alguma irregularidade. E eles apliquem para você essa proibição parcial das atividades. Dependendo da atividade que você exerça, pessoal, aí você fechar o seu empresa, o seu ganha-pão, por 6 meses, por exemplo. Nossa. Então, assim, pessoal, é muito pesada as advertências, as penalidades. A mais leve é a advertência, mas o restante é bem nessa linha aí. E o que também é muito importante falar, Lu? Essas penalidades, pessoal, é que a lei ela entrou em vigor em setembro desse ano. A LGPD ela já é realidade no Brasil, ela já está valendo. Mas as sanções administrativas, elas vão começar a serem aplicadas em agosto do ano que vem. Marzinha, isso aí é uma coisa que eu ia te perguntar. Porque, assim, essa questão de só poder começar a ser aplicado em agosto do ano que vem, mas ao mesmo tempo eu vi algumas notícias, algumas discussões sobre a questão de já ter condenação agora. Então, como que tá essa situação? Pode já ter alguma condenação? Já pode ser cobrado? Ou realmente só a partir do agosto do ano que vem, sendo que já está em vigência? Então, como que tá essa situação dessa cobrança aí? É bem confuso, né? Mas é muito importante a gente comentar sobre isso. Porque aí o pessoal vai ver assim, nossa, sanções administrativas só agosto do ano que vem. Então eu tenho tempo para me adequar. Não, pessoal, a gente já está atrasado. Né? Você já teria que estar adequado, porque realmente já tem casos de condenações. Vamos explicar como funciona isso. Essas sanções administrativas que vão ser começar a cobrar em agosto do ano que vem, pessoal, vão ser as sanções específicas do órgão que vai fiscalizar a LGPD. Qual órgão que é isso? É a ANPD, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é um órgão que já foi criado, já está estruturado do governo federal e ele vai ser específico para fiscalizar a LGPD, para efetivamente ver o cumprimento dela. Aí as pessoas podem pensar assim, não, mas está lá em Brasília, está longe, não chega aqui na minha cidade, não. Mas É exatamente o que a Gil tá até falando aqui, ó, Marzinha. O pessoal tá vendo como uma realidade distante, mas não é, né? Não é, pessoal. Por quê? Porque o sistema de fiscalização no Brasil ele é concorrente. Então, o que vai acontecer? A NPD vai terceirizar essa fiscalização. Ela vai dar poder para quais órgãos? PROCON, Ministério Público, os órgãos de fiscalização de classe, por exemplo. A OAB vai poder fiscalizar os advogados, o CRM vai poder fiscalizar os médicos. Então, fiscalização é o que não vai faltar em nenhuma cidade. Seja a sua cidade lá no fim do mundo, pequenininha, que você acha que está esquecida, pode ter certeza que você vai sofrer fiscalização. Aí, o que é importante falar, Lu? Por que já está tendo essa condenação? Se é só em agosto de 2021 que vai ser observada essas sanções. Eu vou trazer um caso prático, pessoal, porque vai ilustrar muito bem essa situação. Aconteceu em São Paulo, em setembro agora, final de setembro desse ano. Já teve a primeira condenação com base na LGPD.
de uma empresa, é uma construtora muito famosa, ela chama Cirela. Essa construtora teve um cliente que comprou uma propriedade dessa construtora e ela passou indevidamente os dados daquele cliente para empresas parceiras. Empresas de arquitetura, de decoração, às vezes de venda de materiais de construção. Então, o que isso aconteceu? Esse cliente entrou na justiça, reclamou que não aguentava mais essas empresas ligando, oferecendo serviço para ele. Essa empresa foi condenada, pessoal, a R$ 10.000 a título de danos morais. Aí eu só acho importante esclarecer uma coisa. Ah, mas por que se é só ano que vem? O que acontece? A juíza que deu a sentença desse caso, ela já usou a LGPD como base na sentença dela. Mas a sanção administrativa é só quando a NPD vigorar, só agosto do ano que vem. Mas quando ela traz a LGPD como base, ela já está criando uma jurisprudência, né? Para quem não é do direito, são as decisões dos tribunais que serve como base para outros juízes e tribunais tomarem aquela mesma decisão nos casos parecidos. E isso... Aqui o Salmo está até falando, ó, não vai demorar para ter precedentes. E já realmente, temos vários precedentes. A Cirela já abriu o nosso primeiro precedente, pessoal. Como fundamento jurídico, ela usou outro embasamento. Ela buscou o CDC, porque às vezes a gente vai achar que é só a LGPD que vem falando disso, mas proteção de dados já é assunto de uma década para trás, pessoal. Já é um assunto que está sendo falado há muito tempo. E isso já foi judicializado, né? Mas isso que é a questão, que às vezes, mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, gente, isso já vinha acontecendo e sendo judicializado. Só que a gente não tinha uma lei, né? Que pudesse não era isso. Tão falado, mas a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que vai falar de proteção de dados. Tem a lei do Marco Civil da Internet. Então, assim, claro que a LGPD veio muito mais forte, mais abrangente, mas eles têm outra. Enquanto a NPD não fizer essa fiscalização, o Poder Judiciário tem esse direito, esse poder de já dar a sentença nesse sentido. E o mais curioso, Lô, que já teve também uma ação, a primeira ação civil pública ajuizada com base na LGPD, que foi o Ministério Público do Distrito Federal, ajuizou uma ação contra uma empresa de Belo Horizonte, se eu não me engano, Infotexto, que chama. Ela tinha um site que chama Lembrete Digital. Esse site, pessoal, vendia bancos de dados específicos para o cliente, por exemplo, bancos de dados de médicos, de advogados, tudo aquilo assim, bem separadinho. Eles vendiam esses dados. Então, o que aconteceu? Já tem essa ação tramitando na justiça e, com certeza, vai ser uma ação que vai render um prejuízo muito grande para essa empresa, né? Eu sei que ela já tirou o site do ar, já está fazendo aí um plano de adequação, mas é aquele negócio, né, Lô? O Brasil tem muito a cultura do remediar. A gente não tem a cultura do prevenir. A LGPD vai vir forte justamente nessa quebra de cultura também, pessoal. Forçando uma mudança, né? Forçando uma mudança. Estejam em compliance, estejam de acordo com a lei antes de ter que remediar. É muito mais difícil, é muito mais caro, né? Às vezes até, como são sanções tão altas, às vezes nem remediável vai ser, né, Lu? Então, nossa, e eu tava conversando ontem isso com o Luiz. O quanto também, eu acho que a gente que advoga, que é advogado e que atua, tem esse olhar para o consultivo, para o extrajudicial, o tanto que dói quando você vê uma situação assim que tá judicializada e você fala, gente, poderia ter sido resolvido, sabe? Não, era uma coisa simples de resolver antes. E aí depois que chega naquele ponto, né, acaba se agravando. E é igual você falou, imagina as multas aí, os valores das sanções de LGPD, gente, são altíssimos. 2% do faturamento por infração é, assim, quase surreal, né? Sim. Não tem... E assim, como você falou, é uma questão que pode levar muitos lugares a fecharem, realmente. E eu achei muito interessante você falar sobre isso, porque isso remete à pergunta que a gente fez no início da minha apresentação. Por que também que eu olhei com outros olhos para a LGPD? Porque ela é justamente a advocacia que eu mais acredito, que é a do preventivo. No Brasil precisa se criar essa cultura que advogado não é só para resolver problemas, é para evitá-los. E isso sempre foi o que eu acreditei, que eu gostei, que realmente agora eu encaixei no meu profissional.
Acho que a LGPD se encaixa muito bem nisso, né? Eu assino embaixo, mas você sabe, é a nossa política de trabalho aqui também. E realmente, sabe, essa questão, esse olhar, e eu acho que a gente também constrói isso, sabe? Nós, enquanto advogados, a gente também tem que aprender a ver isso, a enxergar isso para poder mostrar, sabe? Não adianta, não tem como nunca o cliente saber dessa possibilidade. Sempre que a gente vai fazer a apresentação para cliente, o cliente geralmente ele fala, não, mas eu não tenho nenhum processo. Né? Então não tem como, eu não, igual às vezes você vai falar de LGPD, não, mas aqui, tipo, isso não vai chegar para mim, eu não tenho nenhum processo nesse sentido. Então acho que também depende muito da gente, enquanto profissional do direito, enquanto advogados, mostrar isso, levar isso para o cliente, olha, não é só para quando você tiver um problema, é realmente para você não ter, para você poder ter essa tranquilidade, saber que está fazendo tudo de uma forma regular, sabe, para evitar, e ainda a questão toda, né, associada à redução de custos. Às vezes a gente pensa, Todos os benefícios, né? a implementação da LGPD mesmo. Muita gente pensa, nossa, mas vai ser muito caro, fica totalmente fora. E às vezes, quando você vai realmente fazer uma proposta e apresentar, é possível mostrar para o cliente que não é assim. Que o que ele vai ter ali de segurança jurídica, realmente de segurança, e até às vezes isso melhora até o ambiente de trabalho, as relações ali. Então, isso tem um valor muito grande, né? Esse antes, esse preventivo, realmente. Sim. Até porque, né, Lu, isso aí vai ser uma reação dominó, pessoal. É aquela história, né? Às vezes a gente precisa mostrar para o cliente que ele precisa daquele serviço. Ele ainda não sabe. Então, é função nossa apresentar para ele que ele precisa. A LGPD vem bem nessa parte, pessoal. Como é um tema novo que devia estar sendo muito falado por todo mundo, ainda não está, aí o que vai acontecer? Na hora que vier a primeira multa, o primeiro problema é que o pessoal vai começar com esses olhos para o preventivo. Isso que tem que ser evitado. E por que eu falei do efeito dominó, pessoal? Por exemplo, eu, enquanto empresa, eu contrato um profissional, eu me adequo, eu estou toda certinha. Mas aquele terceiro parceiro meu que me fornece, ele não está adequado e o outro está. Quem vocês acham que eu vou querer estar em negócio? Quem está em compliance ou quem não? Eu vou querer a empresa que está adequada como eu ou a que não está? Então, isso vai provocar essa reação em cadeia de todo mundo meio ser forçado a se E adequar, aqui né? acho que até teve uma pergunta, não sei se foi da Lília, que falou sobre essa questão, né? Se essa responsabilidade é solidária. Como que fica isso também nas relações quando eu faço negócio com uma parte que ela passa esses dados para frente e essa outra pessoa não está cumprindo a LGPD ali, né? Acho que teve uma pergunta nesse sentido. Se você quiser comentar um pouco também, mas... Olha, pessoal, a LGPD, ela vai responsabilizar todo mundo e mais um pouco. Por que eu estou falando isso? Eu evitei trazer a parte muito técnica aqui hoje, mas, por exemplo, pessoal, a LGPD, até que a autoridade emita alguma norma em outro sentido, até então, todas as empresas precisam ter a figura do DPO. O que é esse DPO? Ele é o encarregado dos dados. Ele vai ser a ponte de comunicação da sua empresa com a autoridade, com os órgãos fiscalizadores ou com o seu cliente. Porque a principal pessoa da lei, pessoal, é o titular de dados. Ele vai ter extremamente liberdade de saber a qualquer momento como aquele dado está sendo usado, querer a exclusão, querer a inclusão. Ele tem toda essa autonomia. O que o DPO vai fazer? Essa ponte. E ainda tem o controlador, a figura do controlador e do encarregado de dados. Quem que é o controlador? É a pessoa dentro da sua empresa que vai dizer, ele que vai mandar, vai falar, o tratamento de dados vai ser dessa forma. E o encarregado, que é onde o encarregado vai... quem que é essa pessoa? É o que cumpre a maneira que o controlador disse para eu tratar esses dados. Então, vai ter responsabilização dos dois. Como que a lei fala isso? Se eu, controlador, tiver envolvida em alguma coisa que dê problema, vamos dizer assim, em relação à LGPD, e eu tiver tido participação, eu vou responder na justiça. E se o encarregado compactuou com isso, seguiu uma coisa que o controlador disse, os dois vão responder. Então, é isso que também,
relação em cadeia, né, Léo? Todo mundo vai responder, e aí se for uma empresa, você chama a outra e fala, peraí, que essa aqui também tem culpa. Então, todo mundo vai ter uma parcelinha de culpa aí se acontecer alguma coisa de errado. Outra Não vai coisa ter que eu como fugir. lembrei, Lô, que eu acho muito importante falar, que até eu, quando comecei a estudar LGPD, pessoal, eu achei que só daria problema, só daria sanção se houvesse um vazamento de dados. E não é. Não é só se você tiver esse problema. A LGPD ela tem uma base legal de 10 princípios para que você faça adequação de acordo com a sua empresa e de acordo com o seu tratamento de dados. Se a fiscalização for no seu empreendimento e perceber que você não está adequado à LGPD, que você não tem essa base de dados de algum desses 10 princípios, você também é penalizado. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia que é só se acontecer o vazamento de dados. O vazamento de dados já é o pior cenário, mas tem outros bem anteriores a eles que vão causar problema também. Muito interessante você falar isso, porque eu acho que isso é o que está mais na cabeça de todo mundo, né? Não, eu não tenho que me preocupar se não tiver nenhum vazamento, se ninguém reclamar, se eu não tive nenhum problema com ninguém aqui, então eu não vou ter risco quanto às sanções da LGPD. E aí você traz essa questão, que não é assim, né? Mesmo se não tiver nenhum vazamento, mas se não estiver fazendo da forma correta, mesmo assim pode ter sanção, né? Vamos contextualizar, pessoal, só para ficar clara essa parte. Por exemplo, uma das bases legais da LGPD, desses princípios de adequação, é a finalidade, que é uma das principais e também que vai ser mais usada. Então, eu sou cliente da Lohane, ela é a minha advogada. Ela vai entrar com uma ação para mim e ela vai me dizer quais dados ela precisa e com qual finalidade ela quer esses dados. Mas eu vou usar o seu nome, seu RG e o seu CPF para ação de indenização, de danos morais. Tem que ser muito específico. Não, coisa vaga, pessoal, não vai dar certo, vai estar errado. Então, tem que atentar muito a esses princípios, a essa base, porque é uma lei muito minuciosa e que ela vai tratar de todos os processos, pessoal, desde do momento que você colhe esse dado até o momento que você exclui. Acabou isso de papelzinho na mesa, que a gente tem mania, né? Eu, pelo menos, sou muito do papel ainda. Você anota um telefone ali correndo do seu cliente e você rasga esse papel e joga no lixo. Nunca mais você vai fazer isso, de acordo com a LGPD. Isso é interessante, a forma da exclusão dos dados, né? Que não é assim também. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, Maísa, como que é essa questão quanto à exclusão desses dados? Como que eu faço? Igual você falou, não pode jogar no lixo assim. Então, como que é isso? É difícil falar, porque isso é bem específico de cada caso. Mas a título de exemplo, por exemplo, vamos dizer que a Lohane, no escritório dela, no computador, ela tem uma pasta para cada cliente. Aí que eu falo que entra muito o profissional da tecnologia da informação, né, Lu? Porque ele vai trazer muita segurança e muita ideia para que a gente esteja adequado da melhor maneira possível. Porque, por exemplo, se eu armazeno, a Lohane armazena meus dados num pendrive. Como que ela vai fazer o descarte desse pendrive quando acabar a minha relação cliente com ela? Ela vai quebrar aquele pendrive? Ok, mas isso tudo tem que ser documentado. Você tem que conseguir provar depois como que foi eliminado esse dado e ter o consentimento da pessoa, pessoal. Então, por isso que eu falo que é muito específico, é uma linha muito tênue que você vai caminhar, não é só aquele ponto ali, mas é um exemplo. Por exemplo, eu vou quebrar esse pendrive com o consentimento da Maísa, ou eu vou devolver esse pendrive para a Maísa, fazer um termo, contando que lá estão todos os dados dela. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem especificado, Lô. A data que você vai ficar com aqueles dados, o prazo. Isso é tão sério, pessoal, que... por exemplo, o caso da medicina, eu acho muito legal, porque a área da saúde, pessoal, é uma área que vai ser especialmente afetada de uma maneira mais pesada. Por quê? A área da saúde, ela mexe muito com dado sensível. E a lei faz essa distinção de dado pessoal com dado sensível. O que é essa distinção, pessoal? Dado pessoal é nome, CPF, RG, dados comuns mesmo. O dado sensível vai ser aquele que pode causar algum tipo de constrangimento ou preconceito para a pessoa. Então, o médico, a todo momento, lida com esses dados sensíveis, porque a doença é um dado sensível. A minha opção religiosa é um dado sensível.
A minha opção política é um dado sensível. Então, qualquer profissional que colhe esses dados vai ter que ter um tratamento específico se for um dado sensível. Então, como os médicos faz muito essa coleta, esse tratamento de dados, vai ter que ter muita atenção nesse sentido, dessa diferença desses dados sensíveis, né, Lu? Porque isso é muito melindroso. Vai exigir um cuidado a mais, né? Um cuidado Principalmente bem igual você maior. falou. Eu até queria Então, te dar os parabéns também, chamar a atenção aqui, ó. A gente recebeu um comentário aqui. Simionato falou, segurança digital falou, muito feliz em ver profissionais usando as pronúncias certas. Primeira live que vejo isso. Então, realmente, faz muita diferença isso, né, gente? Porque é uma lei muito nova, então ainda é muito desconhecida para a maioria dos profissionais. E eu até vi em outra live comentando sobre isso, a pessoa da live estava falando, mesmo para quem é do direito, ainda é muito novo. Então, são poucos profissionais, poucos advogados que já estão habituados aos termos, aos nomes corretos de falar, né, a pronúncia. E realmente a gente tem muito. Lu, que realmente eu até falei em outra live que eu participei, isso, que a gente tem muitas culturas que precisam ser melhoradas. Outra é essa, de achar que sempre o advogado tem que saber tudo de tudo, que é muito do balaio de gato, que eu amei o Luiz Adriano falando. Gente, é bem isso. O profissional do direito, ele é igual o médico. Ele tem uma base muito grande de legislação, é impossível, é humanamente impossível saber tudo. Então, por isso que vem a questão da especialidade, que te possibilita você saber muito, você ser autoridade naquele tema. E a LGPD é um tema, pessoal, que quase nenhum advogado está sabendo. É incompetência? Não é. É um tema novo, né, que está sendo consolidado agora, com jurisprudência, com essa... iniciar o funcionamento dessa autoridade, com a mudança mesmo da cultura da sociedade. Então, às vezes, se eu falar algum termo aqui, assim, não é jurídico, é porque eu tenho muito essa linha, né, Lu? Quem me acompanha no Instagram sabe, pessoal. Eu quero muito que todo mundo entenda a LGPD, não só advogado. Então, às vezes, eu procuro as palavras mais fáceis, que todo mundo já está acostumado, exemplos que vão ilustrar aquilo ali muito bem, para que todo mundo tenha dimensão de como isso já é realidade, que é um assunto que a gente tem que se preocupar, e para que seja do entendimento de todo mundo. Que E não assim, seja essa cultura de eu acho super advogado. importante. E você falar sobre isso também, essa questão até da forma de falar, que às vezes a gente fica tão preocupado em usar exatamente igual tá em todo lugar, e aí a gente acaba não sendo compreendido, né? E é muito importante que todo mundo possa entender aquilo ali que você está querendo dizer. Eu acho fantástico isso, você falar de uma forma técnica e ao mesmo tempo trazer um exemplo. Olha, gente, como que isso pode ser aplicado no seu dia a dia aí? O que que isso quer dizer no seu cotidiano, né? Que aí acho que fica muito mais claro. Sempre que ilustra, a gente consegue compreender melhor, né? Apesar de que, como é uma coisa nova, não tem, assim, às vezes, dependendo do que a gente for falar, não tem tanto exemplo, mas acaba que sempre dá para trazer alguma coisa para contextualizar, né, Lô? Para todo mundo entender direitinho. Mas e aí, a gente já está chegando mais para o finalzinho aqui, e aí eu queria antes também que você contasse um pouquinho aqui para o pessoal, para quem está acompanhando a gente aqui, o que você acha da Ábrida, como que foi fazer parte da família aí desde maio desse ano, como que está sendo, se você puder falar um pouquinho aqui para quem está acompanhando a gente, como que é ser associada. Meus olhos até brilham para falar da Ábrida. Gente, a Ábrida foi um divisor de águas na minha vida, de verdade. Eu já era amiga da vida inteira da Lohane e do Luiz, e eu entrar na Ábrida não teve nada a ver com essa amizade. Foi realmente de ver o conteúdo que eles postavam na rede social, de sentir essa necessidade de sair do lugar em questão de vida profissional, de pensar, eu quero alguma coisa nova, eu quero me encontrar, eu quero achar alguma coisa que de fato, efetivamente, eu olhe para o direito com outros olhos. E aqui, só para contextualizar, pessoal, eu passei 3 anos e meio pensando por que eu fiz direito. Eu não sei porque eu fiz esse curso. Gente, essa advogada brilhante aqui, falando com toda segurança aqui para vocês sobre LGPD, sobre o DPO e os termos todos aqui, ó. Tá vendo, gente? Pessoal, não é fácil. Quem tá aí nesse mesmo caminho, se tiver alguém que se identifica, para mim foi muito difícil a minha caminhada no direito. Aceitar efetivamente que o direito é para mim, que não foi errado, que tá certo.
E sabe o que eu acho que a Ábrada, mais importante que ela me abriu os olhos, Lô? Eu ouvi muito a minha vida inteira, até antes mesmo de fazer a faculdade, que o direito era um leque de oportunidades. E aí, quando eu formei, eu falei, gente, mas cadê esse leque que todo mundo falava? E eu não acho. Onde que tá, né? Onde que tá? Para mim, o direito era advogar, pegar tudo de tudo. E isso é uma coisa que eu não gostei pelas experiências que eu tive. Não era uma coisa que me atraía profissionalmente ou concurso. Esse era o leque de opções que eu achava que tinha. Quando eu entrei na Ábrada, eu percebi o oceano azul que é o direito, gente. Ele não é só essa parte solucionar problemas, né? O que a gente está falando, ele é o evitar problemas. E a Ábrada me trouxe um crescimento, além do profissional, pessoal. Foi muito grande. O crescimento pessoal e profissional num curto espaço de tempo, pessoal. Eu sou associada desde maio e a minha vida, assim, nesses últimos 6 meses, de maio até dezembro, né, Lô? Vocês sabem, mudou completamente, gente. Além, assim, que eu consegui olhar para o direito com outros olhos, eu consegui enxergar que existe muitas oportunidades dentro do direito e que essa vontade de compartilhar isso com outras pessoas, né? Outras pessoas que tenham tido essa dor que eu tive, elas verem que é possível, que existem outros caminhos e que tem realmente uma fatia do bolo para todo mundo e que o direito ele pode ser visto com outros olhos. Não com esses olhos, pelo menos, pessoal, estou falando por mim, que eu tive na minha cidade, na minha cultura, de distanciamento, né? De ser uma profissão que, às vezes, as pessoas têm um ar de superioridade, de ter essa questão da competitividade, que a gente sabe que no nosso meio tem muito, né? Tem todos, mas eu sempre achei que no direito foi muito forte. E entrar na Ábrada foi abrir assim, ó, foi limpar os olhos e ver o direito com outro amor, outro carinho, de perceber que tem tanto profissional que quer ver a gente crescer junto com eles ou muito mais que eles. É assim, a gente ter a ajuda constante de qualquer coisa, até aquela dúvida que você pensa assim, nossa, eu não vou perguntar, porque todo mundo vai me achar muito burra. Não existe isso na Ábrada. Todo sentimento, toda dúvida, toda dor nossa é válida. Então, se hoje eu estou aqui falando para vocês sobre a LGPD, com certeza esse caminho foi trilhado a partir da Ábrada. Sem a Ábrada, essa live não estaria acontecendo aqui hoje. Então, eu sou um pouco suspeita para falar. E mérito seu. É muito grande. E mérito seu, Maisinha. E você sabe o quanto eu fico feliz em te ter com a gente na Ábrada, em construir isso com a gente. Porque isso aí, Maisinha, a Maisinha, né, como que pode falar isso tanto de coisa linda? Eu fico até difícil de responder. Mas assim, você sabe de verdade o quanto tudo isso é feito por cada pessoa que está ali. Então não é só, sabe, a Ábrada como uma instituição, ela é muito mais. Por ela ser a Maísa, por ela ser a Giovana, a Lilian, a Bruna, que está aqui acompanhando, a Aline. Então, cada associado faz isso ser real, sabe? Eu falo isso. Não dá pra gente... Como que a gente ia ter um espaço onde todo mundo pode perguntar? Isso, mas achei muito legal você falar. Porque foi a mesma coisa que o Renato falou na última live aqui, que o Luiz, ele entrou com o Luiz, e ele falou, lá a gente pode perguntar até aquela coisa que eu falo, mas será que eu falo isso, né? Em outro grupo, talvez eu não perguntaria, para não gerar uma imagem ruim. E aí vocês fazem, existia esse espaço de verdade, sabe? Vocês fazem, falam, não, manda aqui, olha, se eu não souber eu vou pesquisar, alguém que sabe, vou te ajudar aqui. Tá realmente uns pelos outros, né? E eu sou muito grata, Maisinha, você sabe como você é parte da construção disso tudo. Você em especial que sempre tá junto com a gente, sempre dando todo o apoio também. Sou muito grata, viu? De todo coração. Eu sou, além das pessoas, pessoal, é assim. Por que vocês veem falando no Instagram? Ah, é familiar. Gente, não tem outra palavra para definir isso. Eu tenho hoje um carinho, pessoal, conexão com pessoas que eu nunca vi na minha vida e que elas me dão mais apoio do que os meus amigos próximos. Então, isso foi uma virada de chave, foi fundamental para minha construção profissional, para eu querer sair do lugar, para eu ter coragem de aparecer no Instagram e trazer conteúdo para vocês, que a gente sabe que não é fácil, né, Lô? Trazer conteúdo no Instagram e se especializar... foi uma inovação na minha vida. E se especializar tanto. Porque é isso que eu acho mais legal, ver tudo sendo concretizado, sabe?
Mas, não, te ver, sabe, brilhar tanto. Gente, compartilha. Semana passada, 11 horas da noite, a Maísa mandou uma mensagem e eu disparei a chorar lá em casa. Eu acordei o Luiz. Eu até me emociono de novo de lembrar. Na hora, na hora que você me mandou, eu acordei o Luiz. Falei, você tem que ler, não tem como, eu tenho que te acordar. Sabe? Então, isso, a gente ter essa partilha de realmente, de verdade, sabe? Celebrar e ver isso, ver você brilhar tanto. Sabe, isso é muito realizador. Eu sou muito grata, viu, de você partilhar isso com a gente, todo mundo ter tanto essa partilha aqui. Essa semana eu até comentei com a Gi tá aí, sempre linda, maravilhosa, super apoiadora, comentando com ela. Eu falei, Giovana, será que um dia a Lohane, a Luísa, a Maeli, todo mundo, as minhas, a Ábrada vai ter dimensão do tamanho que ficou isso, né? Porque assim, é isso que eu tô falando, gente. Às vezes é uma coisa boba, que eu não sei, mas às vezes nem é do direito, mas que eu preciso de ajuda. Se eu mando lá no grupo, aparece na mesma hora 10, 15 para falar, nós vamos te ajudar, ou se não sabe, dá opinião, constrói uma solução. Então, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo a Giovana aí na live. Eu não conheço a Giovana pessoalmente. Eu conheci ela na Ábrida. E é uma das pessoas que mais me apoia na minha vida profissional, que mais me apoia a aparecer no Instagram. Gente, não é fácil você vir aqui falar para as pessoas. A gente é muito julgado o tempo todo. Fala, blogueirinha, agora acho que é blogueira. Gente, vocês não têm noção tanto que é difícil. Eu não acordei num dia, né, Lô? E falei, eu vou aparecer no Instagram. Gente, a gente está estudando desde maio. Pesado, né, Lô? Pesado. Hoje tem encontro, hein? Hoje à noite tem encontro de novo. E a gente estuda muito. E quando você aparece, você tem um retorno, um apoio, Lu, de pessoas que a gente não esperava. E das pessoas que você mais esperava, você não tem. Isso é muito engraçado, né? E é engraçado isso, porque depois também, gente, aí vem o lado bom. No início, você sempre, no caminho inteiro, a gente tem a abra daqui uns pelos outros. Mas assim, depois que começa a dar tudo certo, né? E aí você começa a ver os resultados, aí todo mundo fala, já sabia. Você vai criando uma rede de apoio muito grande. E isso, gente, é inevitável. Os resultados vêm. A gente planta hoje para colher amanhã e eles vêm, com certeza. Então, só gratidão e amor mesmo por essa Ábreda fantástica, que quero que todo mundo um dia na vida tenha alguma instituição ou alguma coisa no mesmo sentido que a Ábreda foi na minha vida. Espero que todo mundo tenha. Mas eu quero te agradecer demais. Você sabe como eu sou grata por essa partilha que a gente tem. Em especial, gente, a Maísa sempre foi, desde criança, a Maísa é uma das minhas melhores amigas. Então, ter essa partilha com ela, eu lembro quando ela entrou na Ábreda, porque é um projeto, né, a Ábreda é totalmente profissional, então uma coisa assim, eu nunca esperava. Pra mim foi, no dia que eu vi, eu falei, gente, a Maísa entrou, não acredito. Eu chamei o Luiz, falei, Luiz, olha aqui, quem é associado, não acredito. E assim, isso me faz muito feliz, sabe? Ver alguém assim que já tá sempre no meu coração, que é tão especial e fazer parte disso tudo. Realmente, sabe, é a concretização, né? É ver tudo sendo concretizado. E assim, Maísa, eu quero te dar muitos parabéns pelo trabalho maravilhoso que você tem feito aí de LGPD. Eu já tô com um plano, você tava falando e eu tava já com um plano que eu quero te falar na minha cabeça aqui, depois eu vou te falar. Mas assim, quero te dar super os parabéns mesmo. Eu fico muito feliz de ver assim, o quanto você é uma profissional incrível. Eu já, assim, você sabe, sempre já te amo, sempre te amo como pessoa. Mas ver você florescer tanto como profissional, ver todos os resultados que você tem colhido por esse trabalho que você tem feito. E hoje, gente, assim, vou falar para vocês, essa live agora sobre a LGPD, esse conteúdo que a Maísa está trazendo, é um conteúdo que vocês dificílimo ser encontrado, mesmo em cursos pagos. Então, assim, quero te dar os parabéns mesmo por tanto conhecimento, por estar tão preparada, saber tanto do que você está falando e, ao mesmo tempo, trazer isso de uma forma tão prática, viu, Maísa? Obrigada, Lô. Eu queria também agradecer todo mundo que acompanhou essa live, todo mundo que mandou recadinho aí. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu fiquei vendo aqui, agradeço de coração o prestígio de vocês, o apoio. Agradecer muito, Lô, o convite, porque assim, né, o apoio sempre eu te agradeço muito, você, o Luiz, a Ábrida, todo mundo, mas agradecer em especial esse convite, que foi muito especial estar aqui falando com vocês hoje nessa live. Espero ter acrescentado um pouquinho aí para quem assistiu. Acrescentou demais. E aí, só para lembrar, gente,
Sábado agora tem simpósio da Ábreda. O simpósio vai ser gratuito e aberto para todo mundo e tá com temas muito especiais sobre o direito aplicado ao agronegócio. Então a gente vai ter desde trabalhista, tributário, contratos, agroenergia, fraudes em contratos, muitos temas muito bacana mesmo. Então faça a inscrição. O link está na bio aqui da Ábreda, ainda dá tempo de se inscrever. Vocês também, todo mundo que participar do simpósio vai receber o certificado. Vai ser bem bacana. E também dia 6 de janeiro a gente está abrindo de novo a Ábreda para novos associados, para entrarem nessa nossa família, né, Maísa? Delícia! Não perca essa oportunidade. Gente. É importante falar, Lô. Gente, não é só o pessoal do direito que tem lá, viu? Tem, né, Lô? Tem engenheiro, tem estudante, tem espaço para todo mundo nessa família. Tem produtor rural, tem gestor, tem engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental. Então, assim, é realmente para quem quer se especializar no direito aplicado ao agronegócio de uma forma constante, nesse espaço em família mesmo, livre de críticas e julgamentos, um podendo ajudar o outro. Então, eu vou ficar muito feliz aí de ter mais gente com a gente. Quanto mais gente, melhor dessa família, né, Marzinha? Até todo mundo te amando aqui, ó, um monte de comentário. Eu queria falar por uma, mas não dá, gente. Mas eu tô muito feliz, muito grata a todo mundo que tá aí, viu? Obrigada. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou com a gente. Foi uma delícia a interação de vocês. Obrigada a todo mundo. Lilian, Gil, o João que tá aqui. Eu vi o Loreno também comentando. O Salmo que participou com a gente. O Guinter, não sei se tá aqui ainda. Mas foi uma delícia estar com vocês hoje. Super beijo, Maisinha. Obrigada. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Todo mundo.